O envelope chegou 30 anos atrasado. Amarelado, empoeirado, com o nome dela escrito numa letra que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. E quando ela abriu, com as mãos tremendo, e leu o que estava escrito lá dentro, a vida inteira dela desmoronou e se reconstruiu no mesmo instante. Porque naquele envelope, guardado 30 anos, estava o pedido de casamento que ela achou que nunca tinha recebido. O pedido do homem que ela passou a vida inteira achando que a tinha abandonado. E no fim da carta, uma frase que fez o coração dela parar. Vou te esperar com o anel, no nosso banco, no dia 20. Se você não vier, eu entendo que é não. E embaixo, a assinatura de um rapaz que ela amou aos 22 anos e que a vida arrancou dela sem que ela nunca soubesse por quê. Até aquela tarde. Oi, eu sou a Vera. Pega um cafezinho, senta aqui do meu lado, que essa história merece ser ouvida até o fim. Porque, minha querida, às vezes a vida separa duas pessoas, não por falta de amor, mas por um envelope que se perde. E às vezes, 30 anos depois, a vida resolve consertar o que ela mesma quebrou. Deixa eu te apresentar a Marlene. Ela tinha 52 anos e era doceira, dona da confeitaria mais querida de uma cidadezinha do interior. Doces da Marlene, dizia a plaquinha na porta. E não era exagero da cidade. Os bolos da Marlene, os doces dela, os brigadeiros, os pés de moleque, tinham fama na região inteira. Ela era loira, de um loiro aceso que ela mantinha com cuidado, tinha um rosto bonito e um jeito forte, de mulher que aprendeu a se virar sozinha. Porque a Marlene tinha se virado sozinha a vida quase toda. Ela era divorciada havia muitos anos, tinha criado a filha, a Bruna, praticamente sozinha, vendendo doce, acordando de madrugada para assar bolo, para dar à filha o que ela precisava. Uma mulher batalhadora, dessas que a vida não deu mole, mas que nunca se deixou abater. Mas por dentro daquela mulher forte tinha uma ferida antiga. Uma ferida de 30 anos, que ela achava que já tinha cicatrizado, mas que era só ferida velha, dessas que a gente aprende a conviver com a dor. Porque o grande amor da vida da Marlene, o de verdade, o que faz o coração da gente disparar, ela tinha vivido aos 22 anos e tinha perdido do jeito mais cruel, sem entender por quê. O nome desse amor era Genaro. Você já carregou uma ferida assim? De um amor que foi embora e você nunca entendeu o motivo? Guarda isso no peito, porque a história da Marlene vai te mostrar que, às vezes, o motivo que a gente inventou para nossa dor não era o motivo verdadeiro. Deixa eu te levar para trás no tempo, para você entender. Aos 22 anos, a Marlene era a menina mais alegre da cidade e trabalhava na doceria da mãe. E o Genaro era um rapaz calado, sonhador, de olhos que viviam olhando o horizonte. Ele sonhava com o mar. Queria ser marinheiro, conhecer o mundo, ver os portos que só existiam nos livros. Mas o Genaro tinha um problema. Ele era tímido. Tímido de um jeito que doía. Ele amava a Marlene desde que os dois eram crianças, mas nunca tinha tido coragem de dizer. Os dois viviam juntos, andavam juntos, tinham um banco preferido na praça, embaixo de um ipê amarelo, onde passavam as tardes conversando sobre a vida. Todo mundo na cidade sabia que os dois se amavam, menos os dois, que eram tímidos demais para admitir. Era um amor daqueles de filme antigo, todo feito de coisas não ditas. O Genaro guardava o melhor pedaço de bolo para Marlene e dizia que tinha sobrado. A Marlene passava na frente da casa do Genaro fingindo que ia para outro lugar, só para ver ele. Os dois se olhavam, coravam, desviavam. Uma vez, no banco do ipê, as mãos dos dois se encostaram por acaso, e nenhum dos dois teve coragem de segurar, mas nenhum dos dois teve coragem de soltar também, e ficaram ali, minutos, com os dedos só encostados, o coração batendo forte, sem dizer nada. O ipê, minha querida, virou testemunha daquele amor tímido. Toda a primavera, quando o ipê florescia todo amarelo, o chão embaixo do banco ficava coberto de flores, e a Marlene dizia
que era o lugar mais bonito do mundo. E o Genaro pensava, sem coragem de dizer, que o lugar mais bonito do mundo era onde a Marlene estivesse. Eles eram jovens e achavam que tinham a vida toda pela frente para finalmente criar coragem. Não sabiam que a vida, às vezes, cobra a coragem da gente antes da hora. Aos 22 anos, o Genaro finalmente criou coragem. Ele conseguiu uma vaga num navio mercante, o sonho da vida dele. Mas na hora de partir, ele percebeu que não queria ir sem a Marlene, que o sonho do mar não valia nada sem ela do lado. Então ele tomou a decisão mais corajosa da vida dele. Ia pedir a Marlene em casamento. Ia dizer que largava o mar ou que a levava junto, o que ela quisesse, mas que não vivia sem ela. Só que o Genaro, tímido do jeito que era, não teve coragem de fazer o pedido cara a cara. Ele tinha medo de gaguejar, de estragar tudo, de ser rejeitado olhando nos olhos dela. Então ele fez o que um tímido faz. Ele escreveu. Escreveu uma carta linda, o pedido de casamento mais bonito do mundo, comprou um anel simples com todas as economias dele e botou tudo num envelope. E na carta ele marcou: "Vou te esperar com o anel no nosso banco, embaixo do IP, no dia 20. Se você me quiser, é só aparecer. Se você não vier, eu entendo que é não, e eu embarco no navio sem te incomodar mais." E ele levou aquele envelope até a agência dos Correios da cidade e postou, confiante de que, no dia 20, a Marlene ia estar lá, no banco do IP, com um sim. Mas a carta nunca chegou. Porque naquela agência dos Correios antiga, na hora de separar as correspondências, o envelope do Genaro escorregou. Caiu num vão atrás de um armário de madeira pesado, encostado na parede. E ficou lá, esquecido, no escuro, atrás daquele armário, por 30 anos. O pedido de casamento mais importante da vida de dois jovens, preso numa fresta de parede, enquanto a vida dos dois seguia, cada um para um lado, achando o pior um do outro. No dia 20, o Genaro foi para o banco do IP. Chegou cedo, de camisa nova, com o coração aos pulos, e sentou para esperar. Esperou a manhã inteira, esperou a tarde inteira, esperou o sol se pôr. E a Marlene não veio. Porque a Marlene não sabia de absolutamente nada. Ela nunca recebeu a carta. Nunca soube do encontro, do pedido, do anel. Ela estava em casa, naquele dia 20, fazendo doce, sem imaginar que, a poucas quadras dali, o homem que ela amava estava sentado num banco, morrendo por dentro, achando que ela tinha escolhido dizer não. Foi um dia cruel, aquele dia 20. O Genaro chegou de manhã cedo, ansioso, ensaiando o que ia dizer quando ela chegasse. Levou até um violão emprestado, porque pensou em cantar para ela. Ele tinha ensaiado tudo a noite inteira no espelho. Ia se ajoelhar, abrir a caixinha e dizer as palavras certas. E esperando, ele viveu na cabeça a vida inteira dos dois. O casamento, a casinha, os filhos, o barquinho que ele ia comprar para levar ela para pescar nos fins de tarde. 30 anos de sonhos, o Genaro viveu naquela única manhã de espera, sem saber que era o mais perto que ele ia chegar daqueles sonhos por muito, muito tempo. A cada pessoa que passava na praça, o coração dele disparava, achando que era a Marlene. Mas não era. As horas foram passando. O sol subiu, virou meio-dia, começou a descer. E o banco continuava com um lugar só ocupado. O Genaro não comeu, não saiu do lugar, com medo de que ela chegasse e não o encontrasse. Ele ficou ali, feito um cão fiel, esperando uma dona que não sabia que ele existia naquele banco. Uma vizinha até passou e perguntou: "Genaro, o que você está fazendo aí sentado desde cedo?" E ele respondeu com um sorriso esperançoso: "Esperando a mulher da minha vida, dona Cida. Hoje ela vai dizer sim." A vizinha sorriu e seguiu. Não sabia, coitada, que aquele sim nunca ia chegar. Não porque a Marlene não quisesse dar, mas porque ela nem sabia que tinha sido perguntada. Quando a noite caiu e a Marlene não apareceu, o Genaro entendeu, do jeito errado, a mensagem. Ela não o queria. Ela tinha recebido a carta e tinha escolhido não ir.
E o Genaro, com o coração partido, com o orgulho ferido, fez o que ele tinha dito que faria. Embarcou no navio e foi para o mar. E não voltou, por 30 anos. Mas ele não conseguiu se despedir da Marlene cara a cara, minha querida, porque ele tinha vergonha. Na cabeça dele, ela tinha lido o pedido e o rejeitado. E ele não ia se humilhar indo se despedir de quem não o quis. Ele achou que estava sendo digno. Estava, na verdade, cavando o fosso que ia separar os dois por 3 décadas. Ele embarcou no meio da noite, sem avisar ninguém direito, e deixou para trás a cidade, o IP e a mulher que ele amava, achando que ela não ligava a mínima. E foi essa saída sem despedida que a Marlene interpretou como abandono. Cada um leu o gesto do outro do jeito mais doloroso possível. O silêncio, quando falta a verdade, a gente sempre preenche com o pior. Antes de eu continuar, deixa eu te fazer um convite rapidinho. Se você está gostando dessa história e se você acredita, como eu, que o amor de verdade sempre encontra um jeito de voltar, aperta o botão de inscrever aqui embaixo. É rapidinho e me ajuda a trazer muito mais histórias de amor como essa para você. Aperta agora e volta pra gente. Porque o que aconteceu com esse envelope 30 anos depois vai te arrepiar. E a Marlene? A Marlene esperou o Genaro procurar ela. Estranhou quando soube que ele tinha embarcado no navio, assim de repente, sem se despedir. Ela foi até a casa dele e a família disse que ele tinha ido para o mar e que não tinha deixado recado nenhum para ela. Nenhum. E a Marlene entendeu também do jeito errado. Ela achou que o Genaro tinha escolhido o sonho do mar em vez dela, que ele tinha ido embora sem coragem nem de dizer adeus, que ela não era importante o suficiente para ele ficar, nem para ele se despedir. E aquilo feriu a Marlene de um jeito que marcou a vida dela inteira. Os dois se acharam rejeitados pelo outro. Os dois passaram 30 anos carregando a mesma dor, a dor de um abandono que nunca aconteceu, por causa de um envelope que caiu atrás de um armário. O tempo passou, como o tempo faz. A Marlene, magoada, tentou seguir em frente. Uns anos depois, casou com o Osmar, um rapaz trabalhador que gostava dela. Não era paixão, era conforto, era companhia. Tiveram a Bruna. Mas o casamento não vingou, porque o coração da Marlene, mesmo ferido, nunca esqueceu de verdade o Genaro. E o Osmar sentia isso. Os dois se separaram em paz, e a Marlene criou a filha sozinha, botando a mão na massa, literalmente, fazendo doce. Assumiu a doceria da mãe, fez dela a mais famosa da região e construiu uma vida digna e forte. Mas nunca mais se apaixonou. Fechou aquela porta. Dizia para Bruna, quando a filha insistia para ela arrumar um companheiro: "Ah, filha, amor de verdade eu já tive e me machucou demais. Não quero mais. Fico bem com os meus doces e com você." E era isso. A doceira forte que adoçava a vida da cidade inteira, mas que tinha deixado a própria vida meio sem açúcar. Não que a vida da Marlene fosse triste. Longe disso. Ela tinha a Bruna, que era o orgulho dela, tinha as amigas, tinha a doceria cheia, tinha o respeito da cidade, mas tinha aquele cantinho fechado, aquele quarto trancado no coração, onde morava o Genaro e onde ela não deixava mais ninguém entrar. De vez em quando, numa tarde parada, ela passava na frente da praça, via o banco do IP e sentia um aperto que ela nem sabia explicar. Ela achava que era só saudade da juventude. Não sabia que era saudade de uma vida inteira que ela deveria ter tido e que um envelope atrás de um armário tinha roubado dela. E o Genaro, esse rodou o mundo? Virou marinheiro de verdade, cruzou oceanos, conheceu dezenas de portos, viu paisagens que a maioria das pessoas só vê em fotografia. Mas, minha querida, em cada porto, em cada país, o Genaro carregava, no fundo do baú de marinheiro dele, uma coisa: o anel. O anel de noivado que ele tinha comprado para Marlene e que ela nunca chegou a ver. Ele guardou aquele anel por 30 anos. Nunca deu para outra mulher, nunca vendeu, nunca esqueceu. Porque apesar de achar que a Marlene o tinha rejeitado, o Genaro nunca conseguiu amar outra pessoa.
O mar deu a ele o mundo inteiro, mas nunca conseguiu preencher o buraco que a Marlene deixou. Um homem que teve o mundo, mas nunca teve um lar. Que viu todos os portos, mas nunca ancorou de verdade em nenhum. Os colegas de navio sempre estranharam aquele anel que o Genaro guardava no baú. De vez em quando, numa noite de bebedeira, algum marinheiro perguntava: Genaro, de quem é esse anel que você guarda que nem tesouro? E o Genaro só respondia: de uma mulher que me disse não. Ele nunca contou a história inteira. Nunca falou o nome da Marlene. Guardou aquilo para ele, como quem guarda uma ferida que não quer que ninguém toque. E em cada porto bonito que ele via, em cada pôr do sol no mar, em cada cidade estrangeira, o Genaro pensava a mesma coisa. A Marlene ia gostar disso. Mesmo achando que ela o tinha rejeitado, mesmo tentando esquecer, ela estava em tudo. Porque tem amores que a gente não escolhe esquecer. Eles simplesmente ficam morando na gente, no cantinho mais fundo, esperando. 30 anos o Genaro rodou o mundo tentando encher com paisagem o buraco que só a Marlene preenchia. E não deu certo. Nunca dá. Agora presta atenção porque é aqui que a vida decide consertar o que quebrou. 30 anos depois, a velha agência dos Correios da cidade, aquela mesma, ia ser reformada. Os operários chegaram, começaram a arrancar os móveis velhos e, quando afastaram da parede aquele armário de madeira pesado que estava ali havia décadas, uma penca de correspondências antigas caiu de trás dele. Cartas que tinham escorregado ao longo dos anos e ficado presas naquele vão. E entre elas, amarelado pelo tempo, estava um envelope com o nome da Marlene. O pedido de casamento do Genaro, guardado, esquecido, no escuro, por 30 longos anos, e finalmente, à luz do dia. Foi o Tiago quem levou o envelope para Marlene. O Tiago era o carteiro novo da cidade, um rapaz de 20 e poucos anos, de bom coração. Quando os Correios acharam as cartas antigas, encarregaram o Tiago de entregar as que ainda dava para entregar. E o Tiago, olhando aquele envelope amarelado endereçado a Marlene da doceria, ficou curioso e cuidadoso. Ele foi até a doceria e, com um respeito que comoveu a Marlene, disse: Dona Marlene, isso aqui é meio estranho, mas acharam essa carta atrás de um armário lá nos Correios. Ela é de 30 anos atrás, nunca foi entregue, e é para a senhora. A Marlene pegou o envelope sem entender. Olhou o remetente. E quando reconheceu a letra do Genaro, aquela letra meio torta que ela não via havia 30 anos, ela precisou se segurar no balcão para não cair. Por um instante, ela achou que estava sonhando, que era um trote, uma brincadeira de mau gosto. Uma carta do Genaro? Depois de 30 anos? Não podia ser. As mãos dela começaram a tremer tanto que ela mal conseguia rasgar o envelope. O Tiago, o carteiro, ficou ali, quietinho, entendendo que estava presenciando alguma coisa importante, mesmo sem saber direito o quê. A Marlene tirou a carta de dentro, uma folha dobrada, amarelada, com a tinta já meio apagada pelo tempo. Desdobrou com todo o cuidado, como quem manuseia uma relíquia, e começou a ler. E, à medida que os olhos dela corriam pelas linhas, minha querida, o rosto dela ia mudando. Do espanto para o choque, do choque para a descrença. Da descrença para uma dor tão funda que ela teve que se sentar no banquinho atrás do balcão, porque as pernas não seguravam mais. E o mundo da Marlene virou de cabeça para baixo. Porque naquela carta estava tudo. O amor do Genaro, que ela achou que nunca existiu de verdade. O pedido de casamento, que ela nunca soube que foi feito. E o encontro marcado no banco do IP, no dia 20, com o anel, que ela nunca soube que aconteceu. 30 anos de ele me abandonou, 30 anos de mágoa, 30 anos de eu não era importante para ele, desmoronaram de uma vez. Ele não a tinha abandonado, ele tinha pedido ela em casamento, ele tinha esperado ela num banco o dia inteiro, com um anel na mão. E ela, sem saber, não foi. E ele, achando que era um não, foi embora com o coração partido. 30 anos.
30 anos de 2 vidas jogadas fora por um envelope que caiu atrás de um armário e ficou dormindo no escuro, enquanto 2 corações se despedaçavam do lado de fora. A Marlene desabou. Chorou ali, atrás do balcão da doceria, na frente do Tiago, que não sabia o que fazer, só entregou um guardanapo e ficou do lado, comovido. Ela chorou pela menina de 22 anos que esperou um adeus que nunca veio. Chorou por todos os "ele não me quis", que ela repetiu para si mesma por 3 décadas. E chorou de raiva. Uma raiva enorme. Não do Genaro, da vida, do destino, daquele armário maldito, de todos os anos que foram roubados dos dois por um acaso cruel. E aqui, a história toma um rumo que talvez você não espere. Porque você deve estar imaginando que a Marlene, ao descobrir a verdade, saiu correndo atrás do Genaro, os dois se abraçaram e viveram felizes. Mas não foi assim, não. A vida real é mais complicada que isso. A primeira reação da Marlene, depois do choque, não foi alegria. Foi mágoa. Uma mágoa nova, diferente. Porque agora ela sabia que tinha perdido 30 anos. 30 anos que ela poderia ter vivido com o Genaro e que a vida tinha roubado. E tem uma dor na descoberta tardia de uma felicidade que a gente poderia ter tido. Uma dor que, no começo, é maior até que o alívio. Para que serve saber disso agora? A Marlene pensava, revoltada. 30 anos depois? Que diferença faz? O tempo já passou, a gente já ficou velho, já perdemos tudo. Descobrir a verdade agora só serve para doer mais. E foi com esse pensamento amargo que a Marlene quase mesmo guardou aquela carta na gaveta e tentou seguir a vida, engolindo mais essa dor, do jeito que ela sempre engoliu tudo. Mas o destino, minha querida, e um jovem carteiro de bom coração não iam deixar essa história terminar sem final. Você acredita que nunca é tarde para consertar o que a vida quebrou? Mesmo depois de 30 anos? Deixa aqui embaixo um "nunca é tarde", que a Marlene precisa dessa força para o que vem agora, porque o Tiago, o carteiro, não conseguiu esquecer aquela história. Ele ficou tão tocado com a cena da Marlene lendo a carta de 30 anos que ele resolveu, por conta própria, fazer uma coisa. Ele foi atrás do Genaro, perguntou na cidade, procurou, investigou e descobriu uma coisa que ninguém sabia. O Genaro tinha voltado. Fazia poucos meses, o Genaro, já aposentado do mar, cansado de rodar o mundo, tinha voltado para a cidade natal para passar os últimos anos onde tudo começou. Morava sozinho numa casa simples, perto do Porto Velho, quieto, sem incomodar ninguém, sem saber que, a poucas quadras dali, a Marlene ainda vivia, ainda fazia doce e acabava de descobrir a verdade. O Genaro tinha voltado para a cidade sem grande esperança. Só queria terminar a vida onde ela começou, num lugar conhecido. Ele até já sabia, por ouvir falar, que a Marlene tinha casado e se separado, que tinha uma doceria. Mas ele nunca teve coragem de passar em frente. Tinha medo. Medo de ver ela e sentir tudo de novo. Medo de que ela nem lembrasse dele, ou pior, que lembrasse com raiva. Então ele se escondia perto do porto. Ia comprar o pão bem cedo para não encontrar conhecido e passava os dias olhando o mar do quintal, remoendo os 30 anos. Um homem que atravessou o mundo, encolhido numa casinha, com medo de andar 3 quadras. Assim é o coração machucado, ele encolhe a gente. O Tiago, esse rapaz que nem conhecia direito aqueles dois, esse rapaz que não devia nada a ninguém, foi até a casa do Genaro e disse: "Seu Genaro, o senhor não me conhece, mas eu preciso te contar uma coisa que vai mudar a sua vida. Uma carta que o senhor mandou faz 30 anos. Ela nunca chegou. A dona Marlene nunca recebeu o seu pedido. Ela achou esse tempo todo que o senhor a tinha abandonado, e ela acabou de descobrir a verdade." O Genaro, aquele velho marinheiro de rosto marcado pelo sol e pelo sal, ficou branco. Ele não conseguiu falar nada por um longo tempo. 30 anos de "ela me rejeitou" desmoronando na cabeça dele, do mesmo jeito que tinham desmoronado na da Marlene. Ela não recebeu a carta?
ele conseguiu dizer por fim com a voz rouca. Então ela não me disse não? Ela não me disse não porque ela nunca soube? E quando o Tiago confirmou, o Genaro, aquele homem durão que enfrentou tempestades no mar, chorou como um menino, ali, na porta de casa, na frente de um carteiro estranho. Chorou pelos 30 anos, pela vida que ele poderia ter tido, pelo lar que ele nunca teve, achando que a mulher que ele amava não o queria. E foi o Tiago, esse anjo de uniforme de carteiro, quem juntou os dois. Ele foi até a Marlene e disse: Dona Marlene, eu sei que não é da minha conta, mas eu não consegui deixar essa história no meio. O Genaro voltou. Ele mora aqui, perto do porto. E ele acabou de descobrir, igual a senhora, que foi tudo um engano. Ele nunca soube que a senhora não recebeu a carta. Ele chorou igual a senhora chorou. Os dois sofreram a mesma coisa, esse tempo todo. A Marlene ficou muda, e o Tiago, com a sabedoria simples da juventude, completou. A senhora me disse que não fazia sentido saber a verdade depois de 30 anos, mas eu acho, com todo respeito, que a senhora está errada. 30 anos vocês perderam, é verdade. Mas e os anos que ainda faltam? Esses vocês ainda podem escolher não perder. Aquelas palavras do rapaz caíram fundo na Marlene. Os anos que ainda faltam. Ela tinha passado tanto tempo chorando os 30 que se foram, que tinha esquecido dos que ainda podiam vir. E foi aí que a raiva da Marlene começou a virar outra coisa. Começou a virar esperança. Assustadora, tímida, mas esperança. Mesmo assim, ela tinha medo. Medo de encarar o Genaro depois de tanto tempo. Medo de que fosse tarde demais mesmo. Medo de sofrer de novo. Por dias, ela hesitou, com a carta na mão, sem coragem de dar o passo. Foram dias difíceis, minha querida. A Marlene mal dormia. Pegava a carta, lia de novo, chorava, guardava. Ia até a porta da doceria, olhava a direção do porto onde o Genaro morava e voltava. O medo brigava com a esperança dentro dela o tempo todo. E se ele mudou? E se ele só sentiu pena quando soube? E se a gente se encontrar e for constrangedor, dois velhos remoendo o passado? E se eu me abrir de novo e me machucar de novo? O medo tem sempre um argumento bom na manga. Ele é esperto. Ele se disfarça de bom senso, de prudência, de maturidade, e convence a gente a não arriscar, a ficar na dor conhecida em vez de correr atrás da felicidade desconhecida. A Marlene quase deixou o medo vencer. Quase engoliu mais essa, do jeito que ela sempre engoliu tudo na vida, calada, forte, sozinha. Foi a Bruna, a filha, quem deu o empurrão final. Quando a Marlene, chorando, contou a história toda para a filha, mostrou a carta, a Bruna, que sempre quis ver a mãe feliz, segurou as mãos dela e disse: Mãe, a senhora passou a vida inteira fazendo doce para adoçar a vida de todo mundo nessa cidade. De todo mundo, menos a sua. A senhora acha que eu não sei que a senhora nunca superou esse homem? Que a senhora ficou sozinha esses anos todos por causa dele? A vida tá te dando uma segunda chance, mãe. Uma chance que quase ninguém ganha. Não joga fora por medo. Vai lá. Nem que seja só para olhar na cara dele e dizer tudo que a senhora engoliu por 30 anos. Mas vai. E a Marlene foi. Numa tarde, com a carta de 30 anos na bolsa e o coração na garganta, ela atravessou a cidade e foi até o banco do IP. O nosso banco, dizia a carta, porque ela mandou avisar o Genaro, pelo Tiago, que ia estar lá, no mesmo banco. 30 anos depois. O Genaro, quando soube pelo Tiago que a Marlene ia estar no banco do IP, viveu de novo o nervosismo de 30 anos atrás. Ele passou a manhã inteira sem saber o que vestir. Ele, um homem de 60 anos, nervoso como um rapaz. Escolheu uma camisa nova, penteou os poucos cabelos brancos e pegou, do fundo do baú de marinheiro, a caixinha com o anel. Ficou olhando para aquela caixinha por um tempo, aquela que ele carregou por todos os mares do mundo, e sentiu o coração apertar.
30 anos esperando para abrir aquela caixinha na frente da Marlene. E chegou o dia. Ele foi para o banco cedo, do mesmo jeito que foi cedo no dia 20 de 30 anos atrás. Sentou. E esperou. E dessa vez, o coração dele batia com uma esperança que ele não sentia havia 3 décadas. E quando ela chegou, o Genaro já estava lá. Sentado no banco do IP, de camisa nova, do mesmo jeito que ele estava 30 anos antes, esperando por ela. Só que agora, com os cabelos brancos, o rosto marcado e os olhos cheios d'água. Os dois se olharam por um longo tempo, sem conseguir falar. 30 anos de mágoa, de saudade, de perguntas sem resposta, tudo ali, entre os dois, embaixo do mesmo IP. Foi a Marlene quem falou primeiro, e a voz dela saiu com toda a mágoa acumulada. 30 anos, Genaro. Eu passei 30 anos achando que você me abandonou, que você me trocou pelo mar, que eu não fui suficiente para você ficar. E o Genaro, com a voz embargada, respondeu: E eu passei 30 anos achando que você leu o meu pedido e escolheu não vir, que você me achou pouco. Eu esperei você nesse banco o dia inteiro, Marlene. E quando você não veio, eu embarquei achando que tinha sido rejeitado. Eu levei esse não que nunca existiu para dentro de todos os oceanos do mundo. E ali, os dois entenderam, olhando um para o outro, que tinham sido vítimas da mesma tragédia boba. A raiva da Marlene, aquela raiva de 30 anos, foi se desmanchando, porque não tinha mais em quem descarregar. O Genaro não era o vilão. Ele era, igual a ela, uma vítima. Os dois choraram. E olha, minha querida, tem uma beleza triste em 2 velhos chorando por um amor de juventude. Porque não é só o choro do reencontro. É o choro por tudo que poderia ter sido. Pelos filhos que eles não tiveram juntos. Pelas casas que não construíram. Pelas manhãs de café que tomaram sozinhos, cada um do seu lado, quando poderiam ter tomado juntos. Mas dessa vez não era o choro da rejeição. Era o choro do reencontro. Por que você não voltou nunca, Genaro? A Marlene perguntou entre lágrimas. Nem uma vez em 30 anos. E o Genaro respondeu: Porque doía demais, Marlene. Voltar era ter que ver você, talvez casada, talvez feliz com outro, e confirmar que você não me quis. Eu preferi o mar. No mar, pelo menos, eu podia fingir que você ainda era minha, lá longe. Voltar era matar essa fantasia. E a Marlene entendeu, porque ela tinha feito a mesma coisa, do jeito dela. Fechou o coração para nunca ter que confirmar que não valia a pena. A gente foi um casal de bobos, Genaro, ela disse, e riu no meio do choro. 2 orgulhosos, 2 medrosos, que deixaram um envelope decidir a vida da gente. E o Genaro riu também. Mas olha, Marlene, a gente tem uma vantagem sobre os jovens agora. A gente já sabe exatamente o que perdeu. E ninguém vai dar mais valor a cada dia junto do que a gente, que sabe o gosto de 30 anos separados. E então, o Genaro fez uma coisa. Ele enfiou a mão no bolso e tirou de lá uma caixinha velha, gasta pelo tempo, e dentro o anel. O mesmo anel de noivado que ele comprou 30 anos antes, com todas as economias dele. O anel que ele carregou por todos os mares do mundo, em todos os portos, por 3 décadas, sem nunca dar para ninguém. E aqui é a parte mais linda. Porque você deve estar esperando o Genaro fazer um grande discurso, um pedido grandioso, depois de 30 anos. Mas o Genaro não fez discurso nenhum. Ele só abriu a caixinha, mostrou o anel e disse, com a simplicidade de quem esperou a vida inteira por aquele momento: Marlene, a minha carta terminava assim: Vou te esperar com o anel, no nosso banco no dia 20. Eu só quero terminar o que eu comecei há 30 anos. Eu tô aqui, com o anel, no nosso banco. E dessa vez, você veio. E as mãos da Marlene pararam no ar, tremendo. Ela olhou pro anel, olhou pro Genaro, olhou pros 30 anos perdidos e pros anos que ainda faltavam, e disse a única coisa que fazia sentido dizer. Eu vim, Genaro. 30 anos atrasada, mas eu vim. E a minha resposta sempre foi sim. Sempre foi sim. O Genaro colocou o anel no dedo da Marlene, ali no banco do IP, 30 anos depois do dia 20.
E o anel coube perfeitamente, como se tivesse sido feito para aquele dedo e esperado 30 anos para encontrar ele. A Marlene olhou para aquele anelzinho simples, gasto pelo tempo, que atravessou todos os oceanos do mundo para chegar até ela, e chorou de um jeito que lavou 30 anos de mágoa. E os dois se abraçaram, embaixo daquela árvore que tinha visto o começo e agora via o recomeço da história deles. Ficaram ali abraçados um tempão, sem pressa, porque tinham 30 anos de abraço represado para colocar em dia. E o IP, como se soubesse, escolheu aquele exato momento para deixar cair uma chuvinha de flores amarelas em cima dos dois. A cidade toda que ouviu a história jura que foi assim. E eu acredito, porque tem horas que até a natureza para aplaudir quando o amor vence. E o Tiago, o carteiro, que tinha acompanhado tudo de longe, escondido, chorava e sorria, o rapaz mais feliz da cidade por ter entregado, com 30 anos de atraso, o envelope mais importante da vida daqueles dois. A Bruna, minha querida, quando finalmente conheceu o Genaro, entendeu na hora, porque a mãe nunca tinha esquecido aquele homem. Ela viu o jeito que o Genaro olhava para Marlene com uma devoção de 30 anos represada e viu a mãe, pela primeira vez na vida, rir como uma menina. A Bruna, que cresceu vendo a mãe forte e sozinha, se emocionou tanto que abraçou o Genaro e disse: "Cuida dela, seu Genaro. Ela merece. Ela passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é a vez dela ser cuidada." E o Genaro, com os olhos marejados, prometeu. A cidade inteira, quando soube da história do envelope de 30 anos, ficou comovida. Era o assunto de todas as rodas, de todas as mesas. Uns choravam, outros não acreditavam, mas todos torciam. Porque uma história daquelas, uma história de um amor que a vida separou por engano e reuniu 30 anos depois, mexe com o coração de qualquer um. Faz todo mundo acreditar um pouquinho mais no amor. O namoro dos dois, depois de tudo, foi rápido. Porque, como o Genaro dizia, rindo, a gente já namorou 30 anos de longe, sofrendo. Agora a gente quer é aproveitar de perto e a gente não tem mais tempo a perder. E foi bonito de ver aqueles dois namorando na terceira idade, com a intensidade de dois adolescentes. O Genaro passava na doceria toda manhã com uma flor de ipê na mão. Levava a Marlene para dançar no clube da cidade. Os dois iam ao cinema, dividiam pipoca, riam à toa. A cidade se acostumou a ver o velho marinheiro e a doceira de mãos dadas na praça e sorria. Por que tem coisa mais bonita que ver dois velhinhos apaixonados? Eu acho que não tem. É a prova viva de que o amor não enferruja, não vence a validade, não tem idade. Ele só espera a hora certa de florescer. Mas antes do casamento, o Genaro fez uma coisa para Marlene que ela nunca esqueceu. Ele descobriu, conversando, que a Marlene, em 52 anos de vida, nunca tinha visto o mar. Nunca. Ela nasceu, cresceu e envelheceu naquela cidadezinha do interior, fazendo doce, e o mar, para ela, era só uma coisa dos livros e das histórias que o Genaro contava. E o Genaro, que passou 30 anos no mar sem a Marlene, não aceitou aquilo. Marlene, eu conheci todos os mares do mundo sozinho, pensando em você. Agora eu quero te mostrar pelo menos um, com você do meu lado. E ele a levou para ver o mar. A Marlene, aos 52 anos, viu o oceano pela primeira vez na vida, de mãos dadas com o homem que amava desde os 22. E ela chorou diante daquela imensidão azul e disse: "Agora eu entendo por que você amava tanto isso, Genaro. Mas sabe de uma coisa? É mais bonito ver com você do que deve ter sido você ver sozinho todos esses anos." E o Genaro apertou a mão dela e respondeu: "Muito mais bonito, Marlene. Tudo é mais bonito com você. Foi sempre isso que faltou." Eles se casaram poucos meses depois, na igreja da cidade, com a Bruna de madrinha e o Tiago, é claro, como convidado de honra. A Marlene entrou de vestido claro, aos 52 anos, radiante como aquela menina de 22 que o Genaro amou. E num detalhe que a cidade toda comentou, ela entrou com um buquê de flores de ipê amarelo.
as flores da árvore que testemunhou o amor deles, do começo ao recomeço. A Bruna teve a ideia e mandou colher as flores do ipê da praça, aquele mesmo do banco, para a mãe levar ao altar. E o Genaro a esperava no altar, o velho marinheiro que finalmente, depois de rodar todos os mares do mundo, tinha encontrado o seu porto, o seu lar, a sua âncora. Quando ele viu a Marlene entrar com o buquê de ipê, ele levou a mão ao peito, e o Tiago, que estava ao lado dele bancando o padrinho improvisado, teve que segurar o braço do velho para ele não fraquejar de tanta emoção. Firme, seu Genaro, sussurrou o rapaz, rindo. O senhor esperou 30 anos por isso. Aguenta mais uns 5 minutos. E o Genaro riu no meio das lágrimas. E na hora de trocar as alianças, eles usaram o anel de 30 anos. Aquele anel que atravessou oceanos esperando esse dia. Porque não existia joia no mundo mais valiosa do que aquela. Na hora dos votos, minha querida, o Genaro, o velho marinheiro de poucas palavras, falou uma coisa que deixou a igreja em lágrimas. Ele disse: Marlene, eu cruzei todos os oceanos do mundo procurando um lugar que fosse meu. Achei que era o mar, mas o mar nunca foi casa. O mar é só caminho. Eu descobri, tarde, que a minha casa nunca foi um lugar. Era uma pessoa. Era você. 30 anos eu naveguei sem âncora, sem porto, sem rumo de verdade. Hoje, eu finalmente cheguei. Você é o meu porto, Marlene, e eu não pretendo mais zarpar. E a Marlene, chorando, respondeu: E eu passei 30 anos com um cômodo trancado no coração, onde só cabia você. Hoje eu finalmente abro esse cômodo e deixo a luz entrar. Bem-vindo para casa, Genaro. Você demorou, mas chegou na hora certa, porque agora a gente sabe dar valor. E não teve um par de olhos secos naquela igreja, nem o do padre. Hoje, a Marlene e o Genaro vivem juntos na cidade e o Genaro finalmente ancorou. Ele passa os dias na doceria, ajudando a Marlene e contando para os fregueses as histórias dos mares que ele cruzou. Mas ele diz, para quem quiser ouvir, que nenhuma paisagem que ele viu no mundo inteiro é mais bonita do que o rosto da Marlene fazendo doce de manhã. E olha que coisa linda os dois inventaram. O Genaro, que passou a vida no mar, começou a fazer, junto com a Marlene, uma linha nova de doces na confeitaria, com nomes dos portos que ele conheceu. Tinha o beijinho de Lisboa, o brigadeiro do Caribe, o bolo Maré Cheia. E os fregueses adoravam, porque cada doce vinha com uma historinha do Genaro. A doceria, que já era famosa, virou um point da cidade, o lugar onde as pessoas iam para comer um doce e ouvir uma história de mar. As crianças adoravam o Genaro, que virou o vovô marinheiro da cidade, contando causos de tempestade e de baleia que ninguém sabia se eram verdade, mas que todo mundo queria ouvir. A Marlene, que passou 30 anos fazendo doce sozinha de madrugada, agora fazia acompanhada. E ela dizia que o doce ficava mais gostoso, porque agora tinha o ingrediente que faltava a vida toda: companhia, amor. Alguém para dividir o primeiro café da manhã e o último boa noite. E o banco do ipê, aquele mesmo, virou o lugar preferido dos dois. Toda tarde, eles vão até lá e sentam, de mãos dadas, embaixo da árvore, recuperando, um dia de cada vez, os 30 anos que a vida devia para eles. E na primavera, quando o ipê floresce todo amarelo e cobre o chão de flores, do jeito que a Marlene sempre amou, os dois sentam ali e ficam horas, sem pressa, só existindo um do lado do outro. O Genaro às vezes brinca: Sabe, Marlene, eu vi as praias mais bonitas do mundo. Vi o pôr do sol no meio do oceano. Vi cidades cheias de luz. Mas eu daria tudo isso de novo, sem pensar 2 vezes, por mais uma tarde dessas, com você, embaixo desse ipê. E a Marlene encosta a cabeça no ombro dele e não precisa responder nada. Porque depois de tanto tempo perdido, os dois aprenderam que o amor de verdade não está nas grandes paisagens. Está numa tarde comum, de mãos dadas, com a pessoa certa, embaixo da árvore certa. O Tiago, o carteiro, virou quase um filho para eles.
Almoça na casa do casal todo domingo, e a Marlene faz questão de dizer toda vez que foi aquele rapaz de bom coração que não deixou a história deles morrer. Você entregou um envelope de 30 anos, meu filho, ela diz. Mas o que você entregou de verdade foi a nossa segunda chance. E o envelope, aquele envelope amarelado que chegou 30 anos atrasado, hoje está emoldurado na parede da doceria, com o anel desenhado ao lado. E embaixo, uma plaquinha que a Bruna mandou fazer escrito: a carta que se perdeu por 30 anos e o amor que esperou todos eles. E os fregueses, ao lerem aquilo enquanto esperam o troco, sempre perguntam a história. E a Marlene, com um brilho nos olhos, sempre conta. Porque ela aprendeu que aquela história não é só dela. É de todo mundo que precisa lembrar que o amor, às vezes, só está atrasado, nunca perdido. E é aqui que a história da Marlene e do Genaro me faz querer conversar com você. Porque a gente vive inventando histórias para explicar as nossas dores, não é? Ele me abandonou. Ela não me quis. Eu não fui suficiente. E a gente carrega essas histórias por anos, décadas, a vida inteira, sem nunca saber se elas são verdade. A Marlene passou 30 anos com uma verdade inventada no peito. Uma verdade que dizia que ela não tinha sido amada. E era mentira. Ela tinha sido amada o tempo todo. Ela só não sabia. E quantas de nós, minha querida, não fazem o mesmo? Quantas de nós não carregam mágoas de coisas que, se a gente soubesse a história completa, entenderia diferente? Às vezes, a pessoa que a gente acha que nos rejeitou estava, na verdade, tão machucada quanto a gente. Às vezes, o que separou dois corações não foi falta de amor. Foi um mal-entendido, um acaso, um envelope que caiu atrás de um armário. E tem uma coisa nessa história que eu não canso de pensar. O Genaro guardou aquele anel por 30 anos. 30 anos carregando, no fundo de um baú, a prova de um amor que ele achava rejeitado. Por quê, hein? Por que um homem guarda por 30 anos o anel de uma mulher que ele acha que disse não? Porque no fundo do coração dele, mesmo sem admitir, mesmo com todo o orgulho ferido, o Genaro nunca acreditou de verdade que a Marlene não o amava. Alguma coisa dentro dele sempre soube que faltava um pedaço na história. E foi esse não acreditar de todo que fez ele guardar o anel. Foi a esperança teimosa, escondida embaixo da mágoa, que preservou aquele anel por 3 décadas, esperando o dia em que a verdade finalmente aparecesse. Preste atenção nessa lição. Às vezes, o nosso coração sabe de verdades que a nossa cabeça se recusa a aceitar. E faz bem a gente escutar esse coração teimoso. Foi ele que guardou o anel. Foi ele que manteve viva a chama para quando o vento da verdade finalmente soprasse. E a lição da Marlene é essa. Não deixe uma verdade não confirmada roubar a sua vida. E quando a vida te der uma segunda chance, mesmo que seja 30 anos depois, mesmo que pareça tarde demais, agarra ela. Porque nunca é tarde para viver o amor que ficou esperando por você. A Marlene e o Genaro perderam 30 anos. 30. É muita coisa. Mas eles não deixaram que os 30 anos perdidos roubassem também os anos que sobraram. E é isso que separa uma história triste de uma história de superação. Não é a perda, é o que a gente faz depois dela. A Marlene poderia ter guardado a carta na gaveta, chorado sozinha e seguido a vida amargurada dizendo: descobri tarde demais. Seria compreensível. Mas ela escolheu diferente. Ela escolheu que tarde ainda era melhor que nunca. E por causa dessa escolha, ela está hoje, todas as manhãs, tomando café com o amor da vida dela, em vez de tomar café sozinha, remoendo o que poderia ter sido. Então, se você carrega uma mágoa antiga, de um amor que foi embora, de alguém que você achou que te rejeitou, eu quero que você lembre do envelope da Marlene. E que você se pergunte: será que eu sei mesmo toda a história? Será que a verdade que eu inventei para minha dor é a verdade de verdade? E mais do que isso, se uma segunda chance batesse na sua porta hoje, com 30 anos de atraso, você teria a coragem de dizer sim?
A Marlene teve, e ganhou de volta o amor da vida dela. E olha, eu sei que a história da Marlene tem uma coincidência enorme, um envelope achado atrás de um armário depois de 30 anos. Você pode pensar, ah, Vera, mas isso é sorte demais, isso não acontece na vida real. E talvez você tenha razão, talvez seja raro. Mas o que não é raro, o que acontece todo dia, é a gente carregar mágoas de coisas que a gente não entendeu direito. É a gente cortar relação com um irmão, com um amigo, com um amor, por um mal-entendido que, se a gente tivesse coragem de conversar, se desfaria em 5 minutos. Nem sempre vai aparecer um envelope para te contar a verdade. Às vezes, a gente é que precisa ir atrás dela, ligar para aquela pessoa, fazer aquela pergunta que a gente tem medo de fazer, dar o braço a torcer, porque quantos Genaros e quantas Marlenes existem por aí, separados por orgulho, por medo, por uma história mal contada, quando bastava uma conversa. Não espere 30 anos, nem um envelope milagroso. Se tem alguém que você ama e de quem se afastou por um mal-entendido, vai atrás. A vida é curta demais para desperdiçar em brigas que nem verdade tem. E aí, essa história tocou o seu coração? Então faz um carinho aqui na Vera. Se você ainda não é inscrita, aperta o botão de inscrever aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha essa história com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde. E me conta aqui nos comentários, você acredita que o destino às vezes conserta o que ele mesmo quebrou? Já viveu um reencontro assim ou conhece uma história parecida? E tem uma pessoa, um amor antigo, um alguém que você se afastou por um mal-entendido que ainda mora num cantinho do seu coração? Conta pra mim, sem vergonha, que aqui é lugar de gente que ainda acredita no amor. Eu leio cada palavrinha que você escreve, viu, cada uma. E fico aqui do outro lado, torcendo por você, sentindo junto, como se a gente fosse amiga de longa data. A Vera fica por aqui, mas volta amanhã, que eu tenho mais uma história linda pra te emocionar. Porque amor de verdade não tem prazo de validade. Um beijo bem grande no seu coração e até a próxima.